Fala galerinha, aqui é o professor Rafael Veloso falando. E no último vídeo, a parte 1 sobre explosivos, nós falamos sobre o histórico dos explosivos, como produzir alguns deles, como nitroglicerina, TNT, pólvora negra. E aqui nós vamos falar de como avaliar um explosivo, como classificar um explosivo, quais são os tipos de explosivos, né? Então, o que a gente tem que avaliar nos explosivos? Primeiramente, a sensibilidade ao impacto. A gente vai falar de cada um desses tópicos com mais profundidade, tá? Sensibilidade à iniciação, influência ou simpatia, velocidade de detonação e brisância. Nós vamos entrar ao longo dessa apresentação nesses tópicos, tá? Então isso aqui é como se fosse um sumário. Então olha só, o que é sensibilidade a impacto? Há alguns explosivos, né? Aqui você vai colocar aqui uma bigorna, e aí você vai colocar 20 miligramas do explosivo, que é essa pontinha pretinha que está aqui. E aí você vai medir a altura em que esse explosivo ele explode. Né? Você vai colocar um peso lá de 2 quilos. Esse é um padrão, tá? É um tipo de teste que se faz. E você vai medir o H, a altura em que ele explode. Quanto menor for o H, significa que ele é mais sensível ao impacto. Né? E aqui tem algumas classificações. Ó. Alturas de detonação. Se esse H for menor do que 10 centímetros, ou seja, se você colocar o explosivo em uma bigorna e colocar 2 kg de peso para descer com 10 centímetros ou menos e ele explodir, significa que o explosivo é muito sensível. Para que serve essa classificação? Esse tipo de explosivo, por exemplo, que é muito sensível, você tem que tomar muito cuidado com ele. Deixa eu ver se está gravando o áudio. Tá. Tomar muito cuidado com ele. Se for de 10 a 25, aí já é sensível. Se for de 25 a 100, é pouco sensível. E se for de mais de 100 centímetros, é insensível. Se for mais de 1 metro, né, que significa que o explosivo é muito difícil de explodir. Então ele é, de certa forma, seguro, mas geralmente você vai precisar de um outro explosivo para poder ativar este em específico, né? Joia. Então, sensibilidade ao impacto é isso aí. Sensibilidade à iniciação. Perceba que no primeiro caso era impacto, era mecânico, era onda mecânica. Já nessa parte aqui é sensibilidade à iniciação com chama. Então o que acontece? Tem alguns dispositivos que ele, se você colocar uma chama, uma faísca próximo a ele, né, ele já entra em combustão, ele já é acionado, que é o caso aqui do combustível C aqui no exemplo 1. Tá? Então no exemplo 1, combustível C, ele é iniciado por chama. Já no caso 2, ele não é iniciado por chama. Você precisa colocar um combustível secundário, um explosivo secundário aqui, que é o explosivo A, né, que é chamado de explosivo iniciador, para poder conseguir ativar o combustível C. Então você coloca uma sequência de explosivos. E no caso 3, ó, além do iniciador, você precisa colocar um reforçador. Então você inicia com o B com o A ativa o B, que é mais forte, que vai ativar o C aí depois. Então, nesse terceiro caso aqui, a sensibilidade à iniciação dele acaba sendo muito difícil de ser iniciado. Outra coisa, influência ou simpatia. Olha só, um explosivo ele pode ser ativado pela explosão de um segundo explosivo que está perto dele, certo? Então, por exemplo, um explosivo, a onda de choque que ele gera pode ativar esse segundo explosivo aqui, né? E se esse explosivo, esse segundo explosivo, ele for ativado numa distância muito grande, né, significa que ele é um explosivo mais estável, né, mais fácil de se trabalhar. Um explosivo desse tipo aqui, ó, ele é mais perigoso para se lidar, né? Então isso é a medida da influência ou da simpatia que um explosivo tem sobre outro, tá? Velocidade de detonação. Como é que eu vou saber quão rápido um explosivo detona? Lembra que eu falei sobre cinética lá no outro vídeo? Quem assistiu outro vídeo viu que eu falei sobre cinética. Então, se um explosivo detona muito rápido, significa que ele vai liberar o calor que ele tem para liberar de maneira muito acelerada e a quantidade de gases que ele vai liberar também vai ser de maneira muito acelerada. E como que se mede isso? Ó, basicamente, você tem que construir uma espoleta com o explosivo em teste. Então, você está explorando lá nitrocelulose. Então você vai construir uma espoleta que tem a nitrocelulose, né? E aí, atrelado a essa espoleta, você vai colocar aqui um cordel
detonante que você conhece o explosivo, como é que esse cordel ele é feito. Ele é fabricado sobre a norma, sobre uma norma, tá? Você marca aqui com o risco o meio desse cordel. Então esse cordel aqui ele vai ter um comprimento igual a L, certo? E você vai colocar uma marca aqui, ó, em L sobre 2, na metade do cordel. E aqui você vai colocar uma plaquinha de chumbo, porque a placa de chumbo, quando ela passa por explosão ou coisa do tipo, ou por um cordel desse, ela acaba se marcando, ela acaba sendo queimada. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a colocar fogo, você vai começar a queimar aqui, ó, nesse lado aqui, tá? Começando a queimar nesse lado, a chama vai começar a se propagar tanto nessa direção, né? E aí ela vai começar a se propagar nessa direção também. Só que como o explosivo teste, né? Que é o que está em laranja aqui, ó. Ele geralmente é mais rápido. E este comprimento aqui, ó, que a gente chama de L maiúsculo, ele é geralmente curto, né? Então essa onda de queima aqui, ó, ela dá conta de chegar aqui, dar a volta, certo? E encontrar com essa que está vindo. Agora o ponto onde acontece o encontro vai acontecer uma segunda marca, que é o que está sendo mostrado aqui, ó. Esse aqui é o ponto de encontro das duas ondas de choque, ó. A onda que vem assim e a onda que faz esse assim, ó, né? Aí a distância entre o meio e essa ondinha, com essa distância a gente consegue medir a velocidade. Por quê? Se essa distância for muito pequena, significa que esse explosivo aqui, ó, esse aqui, ó, explosivo aqui, ele queimou, o explosivo teste, né, o que você está testando, ele queimou tão rápido que deu conta de fazer esse percurso todo aqui, ó, e chegar muito perto aqui do centro da espoleta. Então quer dizer que ele queima muito rápido. Agora, se essa marcação for muito longa, significa que o explosivo, a queima dele, a velocidade de queima dele é menor. Então a medida da velocidade é pautada por este azinho aqui, de certa forma. Tem uma conta que se faz para chegar nesta velocidade aí, tá? A conta está apresentada aqui, ó. V é igual a L vezes V minúsculo sobre 2A. E a velocidade do explosivo teste é esse Vzinho aqui, tá? Então vamos esclarecer as coisas aqui, ó. Esse V aqui, grande, ele é a velocidade do cordel, que já é padronizado, já é conhecida, tá? O V menor é a velocidade que se quer saber. O L é a distância entre as espoletas do corpo do explosivo. O L maiúsculo é isso aqui, ó. É esse cara aqui. E o 2A é a distância entre o risco inicial sobre a placa de chumbo e o ponto de encontro entre as ondas de choque. O A é esse cara aqui, ó. A distância entre o centro, né, que era marcado antes, e a marcação feita pelo encontro das ondas de choque que veio de um lado e veio do outro. Então, 2 vezes A. Então, com isso, você consegue saber a velocidade de detonação de explosivo e você pode comparar um com o outro, né? Isolando esse V aqui, fica V é igual a V maiúsculo vezes 2A sobre L. Beleza. Qual característica mais a gente precisa avaliar dos explosivos? A questão da brisância. A brisância é meio que uma medida da potência, né, do explosivo, do quão agressivo, né, o quão detonante. Perdeu a palavra aqui. Não vou lembrar, se eu lembrar depois eu falo. Mas é uma medida de quão potente e quão rápido esse explosivo é detonado, né? Uma medida da agressividade desse explosivo, da capacidade destrutiva desse explosivo. Então, como é que você faz para você avaliar isso? Você vai fazer uma caixa, né, bem resistente aqui a caixa, e você ou vai colocar areia dentro dessa caixa, certo? Para ver qual que é a capacidade de fragmentação que esse explosivo vai causar dentro desta areia. Você vai colocar uma quantidade conhecida de explosivo aqui dentro. Eu não lembro o que a norma pede, mas você vai colocar uma quantidade de explosivo. Essa caixa tem dimensões específicas, tá? Também para você conseguir classificar, né, os efeitos desse explosivo. E depois que você explode essa caixa, esse explosivo lá dentro dessa caixa de areia, você vai acabar causando um buraco. Então a dimensão desse buraco vai ter a ver com a capacidade com a potência do explosivo, com a brisância dele. Uma outra forma é você colocar em uma caixa de chumbo
né? Aqui já tem mais parâmetros para a gente avaliar, certo? E o buraco aqui de 25 milímetros, essa caixa ela tem 200 milímetros aqui, 200 aqui, 125 aqui, e provavelmente vai ter, não, 125 é daqui até o buraco. Provavelmente ela vai ter 200 também de comprimento aqui, tá? Esses cabos aqui são para causar a detonação do explosivo, e aí você detona esse explosivo, você vai ver o volume gerado aqui por esse buraco, certo? E esse volume vai te dar a medida da brisância, né? Quanto mais forte for o explosivo, maior vai ser este volume aí, né? Então dá para você medir a potência do explosivo com isso, certo? Outras propriedades que são importantes calor gerado pela explosão, que tem maneiras de se medir isso, o potencial, ou seja, o trabalho que essa explosão pode gerar, o volume gasoso, e o volume gasoso dá para se calcular por estequiometria, certo? A temperatura que a explosão chega, né, no seu auge, né, dá para você colocar um sensor de temperatura lá, covolume, que é o menor volume que os gases de detonação podem ocupar, sem que haja uma quebra, né? A força ou a energia específica, aí tem pressão de detonação, são outras coisas que o pessoal que trabalha com explosivo vai avaliar. A densidade do explosivo, né, para a questão de como carregar o explosivo de um ponto ao outro, e o balanço de oxigênio, a quantidade de oxigênio que é necessária para que a... Ô, João, abre pra Carol lá, por favor, João. Onde que tá o No meu carro. Você tá com a chave dele, né? Gente, perdoem aí, tá? E aí, só pra gente ter uma noção, o Van Toff ele estudou essas características e ele viu que alguns componentes, alguns grupos, tinham uma capacidade maior para gerar explosivos, né? O primeiro grupo é o grupo NO2, né? Ou ONO2, que é aquele grupo lá que eu mostrei para vocês durante os processos lá, né? Os nitrados, né? As azidas orgânicas ou inorgânicas também têm capacidades explosivas, né, compostos com nitrogênio e halogênio. Aí aqui, fulminatos também explodem. Aí tem o exemplo do fulminato de mercúrio, que foi usado lá no Breaking Bad. Tá? Clorato, perclorato, peróxido, ozonídeo, essas coisas têm a capacidade explosiva. Acetileno também tem a capacidade muito forte de causar explosões ou queima, né? Acentuada, e alguns compostos orgânicos contendo metal ligado a carbono. Então, se o composto que está estudando tem uma desses grupos orgânicos aqui ou inorgânicos, você tem que tomar um certo cuidado, né? E por que tem essa capacidade de explodir? Porque as ligações elas são fáceis de ser quebradas. Então, para você quebrar uma ligação química, você precisa absorver energia. Para você formar uma nova ligação, você precisa liberar energia. Então, nas reações com esses compostos, geralmente as ligações elas são facilmente quebradas, essas ligações químicas são facilmente quebradas, né? E a formação das novas ligações acaba liberando muita energia, né? Então, na hora que você vai calcular a variação da entalpia, né? Colocando um gráfico aqui para vocês, ó. Então, aqui você tem o reagente A. O reagente A ele quebra essas ligações com certa facilidade, né? Então essa rampa aqui na verdade ela fica mais baixa, certo? E aí na hora, então para poder aumentar aqui, ó, aqui ele está quebrando as ligações. E aí na hora que ele vai chegar no produto ele abaixa demais aqui, ó. Então ele abaixa isso aqui tudo. Então na verdade, né, num balanço aqui, ó, o que aconteceu foi que perdeu esta quantidade de energia aqui, ó. E esse processo acontece de maneira muito acelerada, tá? Então, baixo calor de formação das ligações, sendo necessário pouco explosivo, incentivo para a decomposição. Foi o que Van Toff visualizou nesses grupos aqui. Temos outras classificações para explosivos, que são autoexplosivo primário, que geralmente é usado como iniciador. Tem explosivo secundário, que é usado para ruptura, para quebra. E tem explosivo propelente, que é usado para lançar objetos longe, né? E aí, o primário, o iniciador, ele é chamado de autoexplosivo primário, o de ruptura de autoexplosivo secundário, e o propelente é chamado de baixo explosivo. E para cada uso você vai usar um tipo de explosivo ou um conjunto, né, de explosivos. Você usa um iniciador para tal parte do explosivo que você quer, depois você usa uma ruptura, e aí essa ruptura depois vai acionar um propelente. Então tem alguns projetos aí feitos com misturas desses explosivos, tá? Aqui, ó, autoexplosivos
primários, iniciadores, né? Exemplo deles, fulminato de mercúrio, que está aqui a fórmula estrutural, e aí a foto do Walter White, que usou aí na série, que eu tinha até falado, né? Então eles são muito sensíveis e muito perigosos, já que eles são iniciadores, qualquer choque mecânico ou choque térmico vai acabar acionando eles, né? E se eles tiverem um de ruptura logo após, também a explosão deles vai causar o acionamento do de ruptura, e aí você vai ter algum problema, né? Então ele é usado geralmente para ativar outros explosivos, né, a chama ou a choque, e geralmente eles são compostos de sais inorgânicos, né, e você precisa usar geralmente poucos gramas deles, né, que seria poucos, tá? Eles têm baixa brisância e baixa velocidade de detonação. E aqui tem alguns exemplos deles, ó, fulminato de mercúrio, que é um sal, né, azida de chumbo e HMTD. Tá? São alguns combustíveis aí, autoexplosivos primários. Já os secundários são usados para ruptura. Aí você tem o TNT, né, trinitrotolueno, e eles geralmente precisam de iniciador. Eles não explodem tão fácil, né? Ou se explodirem fácil, aí você coloca serragem, você coloca alguns componentes que vão amenizar um pouquinho aí a facilidade deles de explodir, né? A facilidade deles de iniciar. Tá? Eles têm alta produção de gases. Ó, pra você ver, o TNT, por exemplo, quando ele explode, eu acho que eu tenho a reação dele aqui. Ó. Ele vai gerar O2 e N2 com grande quantidade, porque tem muito nitrogênio e muito oxigênio aí. E esse O2 e N2 vão causar a propulsão, né, e ruptura, já que o O2 ele causa a combustão dos componentes que estão próximos dele. Então você vai ter um problema grande aí. Tá? Geralmente esse tipo de combustível de explosivos são combustíveis orgânicos, são compostos orgânicos, e eles detonam com altíssima velocidade, então vai gerar muito calor aí e muitos gases, tá? E aqui tá exemplos deles, ó, RDX, nitroglicerina e TNT. Já os baixos explosivos, que são chamados de propelentes, a principal função deles é gerar muitos gases, uma alta quantidade de gases para, por exemplo, empurrar um pistão, que é o que a gasolina faz. Então, você gerar muito calor não é muita vantagem, porque você vai acabar danificando o motor do carro, né? Só que o calor acaba aumentando a pressão. Mas se você gerar muitos gases, você vai conseguir empurrar o pistão do carro, né, e movimentar aí o automóvel sem grandes prejuízos ao automóvel. Então ele simplesmente queima, tá? Ele queima por um fenômeno de superfície. Então se eu tenho um propelente assim, e eu começo a queimar ele aqui, ó, ele vai queimando, 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 ele vai queimando na superfície. A reação geralmente ela não adentra, tá? Porque geralmente você precisa de oxigênio, tá? Então tem algumas pólvoras que funcionam como baixo explosivo, tá? Eles são ativados por chama e eles geram grande quantidade de gás. A velocidade de queima deles é considerada baixa, beleza? A combustão desses explosivos ela pode ser completa ou incompleta. E aqui está mostrando uma conta, né, de quanto que o explosivo vai ter uma combustão completa, né, se ele for explodir por combustão, quanto que ele vai ter uma combustão completa quando a quantidade de oxigênios for maior do que ou igual 2 vezes os carbonos mais o número de hidrogênio sobre 2. Por que isso é importante? Porque uma combustão completa ela vai gerar uma quantidade de gás maior e vai gerar uma quantidade de energia maior. Essa questão de combustão a gente vê muito no bico de Bunsen, né? Quando a gente gira esse, lá nos que tinha na facite pelo menos, a gente gira isso aqui, ó, a chama ela troca de cor, ela começa a ficar azulada quando a combustão é completa, e quando é incompleta ela tende a ter uma coloração alaranjada, tá? Na incompleta você pode gerar monóxido, você pode gerar dióxido, você gera água, você pode gerar também o carbono sólido, isso se o seu combustível for puro, né? Então tem essas contas aí que dá pra gente fazer, tá? Beleza. E aí como é que a gente sabe a maneira como um combustível ele pode ser projetado, ele pode ser iniciado? Olha só, aqui você tem um explosivo antes da detonação, né? E aqui você tem um iniciador, que é um explosivo, né, detonador. Ele vai começar, ele vai fazer com que o segundo explosivo, o secundário, que é esse cara aqui, ó, com que ele reaja, né? Na hora que você inicia o detonador, né, ele age sobre esta parcela aqui que já está preta, né? E queima essa parcela toda, né? Essa parcela vai propagar uma onda de choque e esse explosivo vai começar a se queimar
com essa onda de choque. Então aqui está a zona que está acontecendo a reação química, certo? E aqui é a zona onde a onda de choque está pegando. Então ele vai queimando aos pouquinhos. Geralmente o explosivo ele funciona assim. Então esse explosivo aqui, ó, ele não é detonado ainda. Ele vai ser detonado aos poucos, né? E aí você tem que pensar o seguinte: vai ter oxigênio disponível para poder queimar isso tudo? Certo? Será se no meio dessa explosão, na hora que você projeta o explosivo, se causar uma ruptura aqui, ó, e essa parte do explosivo for lançada longe, sem ser iniciada, você perdeu parte do seu componente aí explosivo, né? Que você poderia ter um potencial explosivo muito mais elevado. Né? Então, isso aí tem que ser pensado na hora do projeto do explosivo. Tá? Explosivos militares, olha como é que ele funciona. Ó, você tem um iniciador, né, que vai começar aqui, e esse iniciador ele vai ativar essa primeira pasta aqui que é chamada de ignitor. Essa pasta vai acionar o propelente, que vai gerar muitos gases. Né? Esses gases vão causar pressão em toda a cápsula. Essa cápsula vai resistir, né? O cartucho vai resistir. Né? E aí, como o cartucho resiste, aqui você tem uma falha programada aqui, ó, né? O cartucho resiste, então o projétil ele é lançado. Então essa parte aqui é o projétil, ele é lançado. Esse aqui ele é um específico ainda, que dentro do projétil você tem explosivo dentro do projétil. Então o que acontece? Na hora que a espoleta, que é essa parte da frente aqui, ó, toca no corpo, né? Você tem um choque mecânico, né? Esse choque mecânico vai explodir essa ponta do projétil. Essa ponta do projétil explodindo vai ativar o reforçador, que vai atingir a carga de ruptura. Então, na hora que toca, ele explode de novo dentro do corpo do inimigo, né? No caso do explosivo, para explosivos militares. Então, é um tipo de projeto que tem vários tipos de explosivos, muito bem pensado, quantidade, quais as reações que vão acontecer e tudo mais, para fins militares aí, tá? Além pensando nesses projetos, você tem alguns componentes que são adicionados nos explosivos para dar certas características. Por exemplo, nos propelentes militares coloidais, você pode ter estabilizantes para deixar o componente mais estável. Então, você adiciona as pólvoras NO2, assegurando uma vida mais longa. Então, ele vai durar mais tempo, né? Por exemplo, o Exército Brasileiro tem alguns mísseis, algumas bombas lá que já estão muito velhas e precisa de manutenção volta e meia, então gasta muito para ter esses explosivos. E às vezes, se você adicionar um estabilizante, né, como está falando aqui, né, adicionar as pólvoras, os estabilizantes, e aí tem os tipos de estabilizantes aqui, ó, difenilamina, dietil-difenilureia, dimetil-difenilureia, centralizante 2 litros de fenilamina. Esses caras eles dão uma vida útil maior ao explosivo, então ele vai conseguir explodir durante mais tempo. Né? Plastificantes são substâncias que vão garantir uma característica plástica. Então ele não vai romper, não vai acontecer aquilo que eu falei aqui, ó, nessa parte de romper. Né? Então vai garantir uma plasticidade maior, né? Uma junção maior aí ao explosivo. Então, vai contribuir para que fique gelatinizado, vai criar uma gelatina, vai facilitar, né, a transferência de explosão dentro da carga explosiva e impedir rupturas. Né? Aí aqui está mostrando alguns exemplos de compostos plastificantes. Auxiliares de gelatinização. São substâncias que destroem a estrutura fibrosa da nitrocelulose, transformando em estrutura gelatinosa. Então, às vezes, para você colocar um pó, né, que a nitrocelulose ela é como se fosse uma fibra, mas é um pó. Então, se você colocar ela como uma gelatina, a vida útil dessa gelatina vai ser maior, porque ela vai ser oxidada mais lenta, de forma mais lenta. E a questão por formar um líquido, você acaba diminuindo um pouco a facilidade dela de iniciar e também aumenta um pouco a área, né, superficial. Né? Um líquido vai ter uma área muito melhor do que um pó. Né? Então, exemplos desses auxiliadores de gelatinização é eteracetona, eterálcool, tem esses aí, ó, nitroglicerina, coisas do tipo. Tá? Auxiliares de oxidação são substâncias que auxiliam na combustão completa e reduzem a chama. Como eu falei para vocês, tem alguns combustíveis que vão precisar de oxigênio, né, de mais oxigênio do que outros.
Se você não tiver disponível esse oxigênio, você pode colocar compostos que têm oxigênio, que liberam esse oxigênio com facilidade, né, para facilitar aí a questão da combustão do combustível em si. E em exemplo, você tem nitrato de potássio, sulfato de potássio, que vai melhorar essa parte oxidativa aí. E essa questão de melhorar a oxidação acaba que faz com que a combustão aconteça, por exemplo, toda dentro, na parte interna da arma, e aí diminui a chama na boca da arma também devido ao potássio e ao perclorato de amônio, né, que é exemplos aí de auxiliares de oxidação. Substâncias que facilitam o trabalho, né? O grafite, por exemplo, vai deixar a superfície lisa, se você estiver lançando um projétil, né, vai diminuir o atrito, facilita o carregamento e escoa a eletricidade estática. Ele conduz a eletricidade, então você vai evitar de faíscas serem geradas dentro da arma, né, possibilitando explosões ou coisas do tipo, tá? É usado em pólvoras de pequeno tamanho, o grafite. Modificadores balísticos vão reduzir a pressão inicial, manter a pressão constante durante a combustão, então a pressão não vai aumentar demais em um determinado momento, impedindo a ruptura lá do agente energético, né, do explosivo em si, e aí vai influenciar no rendimento da combustão, então você vai conseguir queimar mais uma parte maior do seu combustível. E aí, exemplo, cromato de cobre, cromite de cobre, salicilado de cobre, compostos que têm metais de cobre e chumbo. E agente de cobertura, que são substâncias de queima lenta, certo? Vão revestir o grão da pólvora para que essa pólvora queime de forma mais lenta, para que você consiga controlar a queima dessa pólvora. Então, no início, ela vai ser mais lenta e vai queimar mais rápido no final, de forma que a pressão fique homogênea ao longo da queima, porque no início da queima, a pressão acaba aumentando demais e aí pode lançar parte do explosivo para longe e ele não queima como você quis. Exemplos desse tipo de agente, né? Tem o DNT, dinitolueno, o metacrilato de metila, cetralite, palatiol. E tem também inibidores, que evitam que explosões indesejadas aconteçam. Tá? São substâncias de queima difícil, que vão revestir um grão de pólvora para que a superfície protegida não queime. Então isso vai desacelerar a queima, vai impedir que se inicie uma explosão não desejada, coisas do tipo. Exemplo, acetato de celulose e etilcelulose. Tá? E sensibilizadores, que são agentes que diminuem a sensibilidade do explosivo, que é serragem, que eu já tinha falado, ceras, né, parafinas, que são agentes que são pouco reativos demais, e explosivos aí menos sensíveis. Você mistura no explosivo mais sensível um menos sensível, ele acaba tomando essa característica. E aí, para que se aplica, então, explosivos? Para mineração, por exemplo, né, para você abrir buracos, certo? E aí você tem que tomar um cuidado, porque é um ambiente que geralmente tem uma alta concentração de metano e de carvão. Então, na hora que você vai explodir, você tem que pedir todo mundo para sair do ambiente, tem uma série de controles que você tem que se fazer. Você tem que projetar o explosivo certinho, para ele abrir o buraco do tamanho que você quer, e o túnel tem que estar muito bem construído. E aqui tem exemplos, né, de mineração, de coisas desse tipo acontecendo, e aqui um acidente. Para demolições também programadas, né, você coloca explosivos em pilares específicos do prédio, por exemplo, para ele cair de forma reta ou para ele cair de forma diagonal. Aqui está mostrando também a explosão de rodovias, né, coisa do tipo aqui, prédio. Então, para demolição também os explosivos eles podem ser usados, né? Infelizmente são usados também para guerras, né? A gente sabe muito bem disso. Aí tem uma variação grande aí de uso para guerra. Tem granadas, tem mísseis, minas, né, projéteis aí variados, e também para escavação e paleontologia. Então, para você chegar no ambiente lá que tem o fóssil, às vezes o fóssil está numa camada de terra muito abaixo do que você está querendo, e aí você usa explosivos para poder acelerar o processo aí de escavação e achar aí o fóssilzinho, tá? Também usado para pirotecnia, né? São João agora, infelizmente não está tendo muito, mas vai ser usado todo ano para fogos, eventos de futebol e coisas do tipo. A criançada também gosta de usar. Para fósforos também você tem algum tipo de explosivo envolvido aqui na cabeça dele. Foguetes, lançamento de foguetes, você vai usar principalmente os propelentes. Tá? E informações sobre mais explosivos, tem esses arquivos aqui, que estão disponíveis aí. Basicamente a fonte que eu tirei. Eu vou enviar também
acho que é uma dissertação de mestrado, que o cara avaliou as características físico-químicas de vários explosivos. Indústrias que produzem explosivos no Brasil são essas: Blaster, Emex, Nitrosul, Orica e Abimex. E é isso, gente.